Pessoal, continuando aqui a nossa aula, vamos tratar agora de juros simples. Bem, juros simples é o que? É uma maneira de você capitalizar os seus rendimentos. O juros simples ele tem a característica em que o rendimento obtido durante o período ele só vai ser incorporado ao capital quando do final dos períodos. Então veja bem, suponha que eu tenho uma aplicação de R$ 1.000, uma aplicação por 5 meses, rendendo 1% ao mês, tá? Então, mensalmente, eu vou pegar 1% e vou incidir sobre o meu capital. Meu capital de R$ 1.000. Então, 1% de R$ 1.000 vai dar R$ 10. Tá? Então, no primeiro mês deu R$ 10. Veja, esse R$ 10 ele não vai ser incorporado ao capital. No segundo mês, 1% novamente sobre o capital, que ainda é R$ 1.000, vai me dar um rendimento de R$ 10. Então eu já tenho um total de R$ 20. Isso vai acontecer no terceiro, no quarto e no quinto. Porém, lá no quinto, o que ocorre? No quinto, 1% sobre R$ 1.000 vai dar 10. Como finalizou o meu período, eu vou incorporar os R$ 50, que foi os juros de cada mês, e vou incorporar o meu capital. Então eu vou ter um montante de R$ 1.050. Entenderam? Eu juro simples, o rendimento que eu tenho durante os períodos, eles só são incorporados ao capital no final do meu período total, ok? Os rendimentos parciais não são incorporados. Somente ao término do período contratado é que nós vamos incorporar o capital. Tá bom? Bem, o juros simples, importante, a taxa de juros deve estar sempre no mesmo período. A taxa e tempo deve sempre estar no mesmo período. Ó, taxa e tempo sempre no mesmo período. Tá? Eu não posso, em hipótese alguma, trabalhar com taxas e tempos distintos. Ok? Se ocorrer de eu ter uma taxa num período, né? Por exemplo, uma taxa mensal e um período anual, um tempo anual, eu tenho que converter ou taxa em ano ou o tempo de ano para mês, ok? Eu não posso trabalhar de forma distinta. Então, por exemplo, ó, uma aplicação de R$ 1.000 rendeu R$ 100 de juros após um ano. Qual foi a taxa de juros que foi cobrada durante o ano? Então, como é que eu descubro a taxa de juros aqui numa aplicação que ela foi capitalizada a juros simples? Eu pego o meu rendimento do ano e vou dividir por 1.000, que é o meu capital. Então, ao ano eu tive o quê? Eu tive um rendimento de 10%. A fórmula do juros simples, ele é o quê? É montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa de juros vezes o período, ok? O tempo. Lembrando que a taxa de juros, pessoal, ela vai ser expressa de que maneira? Expressa em decimal, ok? Então, essa é a fórmula do juros simples. Então, temos aqui, ó, um exemplo. Deixa eu copiar esse exemplo aqui e vou jogá-lo ali para o Excel, tá bom? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui Você solicitou ao banco que lhe concedeu um empréstimo de R$ 1.000 que deverá ser pago em apenas uma única vez após 5 meses. Tá? O gerente lhe informa que a taxa de juros é 1,5% e que a operação será realizada por juros simples. Tá, ok? Qual o valor que você deverá reembolsar o banco no final da operação? Bem, se é juros simples, eu vou usar a fórmula do juros simples. Montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa vezes o tempo.
Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar montante, que eu não sei, que eu vou calcular, é o capital, é a taxa e é o tempo, tá bom? Então, nós temos aqui, tenho que achar o montante. Então, como é que eu vou achar o meu montante? Aplicando essa fórmula. O meu montante vai ser o quê? Vai ser o meu capital. Qual que é o meu capital? É 1.000. Olha, eu poderia já entrar com os valores aqui direto, tá ok? Fazer a operação. Ou eu posso, para poder adiantar, até mesmo para outros exercícios, eu já vou colocando os valores, tá? E depois eu só substituo na fórmula. Então, R$1.000. Então, vou formatar aqui em moeda, tá? A taxa de juros. A taxa de juros é 1,5%. Olha, o que eu posso fazer? Eu posso colocar o valor dela. Olha, 1,5% vai ser isso daqui, ó. Tá em decimal, tá ok? Eu posso deixar em decimal e formatar isso daqui por porcentagem. Tá? 1,5%, tá? E o meu N vai ser 5 meses. Bem, aí eu vou querer calcular o meu montante. O meu montante, no caso aqui, vai ser o quê? Meu montante vai ser meu capital vezes 1 mais taxa de juros vezes o meu período, tá? Então eu vou ter ao final desse período aqui, eu vou ter um valor de 1.075, tá bom? 1.075. Bem, agora vamos ao segundo exemplo. O segundo exemplo, ele está dizendo o quê? Então aqui foi o primeiro exemplo, tá? Agora aqui vamos ao segundo exemplo. Então nós temos aqui, né? Calcular o valor dos juros pagos. Então dos juros eu quero saber a diferença entre o capital e o montante, tá? Pelo empréstimo de um capital de 2.500, a taxa de juros simples de 2% ao mês, 4 meses. Então o que ele quer saber? Ó? Ele quer saber o seguinte. Ele quer saber os juros, tá bom? Então, ele quer saber os juros. Tá? Ele vai querer saber os juros aqui. Tá? Os juros eu vou ter o meu montante, eu vou ter o meu capital, eu vou ter o meu I e eu vou ter o meu N. Tá? Bem, o meu montante eu não sei ainda. O meu montante eu não sei ainda. E o meu juros eu também não sei ainda. Tá? Então vamos lá. O meu capital, 2.500. Uma taxa de juros simples de 2%. Aí o que eu vou fazer? Vou colocar em decimal já. Tá? Já formato isso para... porcentagem, tá? E meu tempo qual que é? 4 meses. Então agora, o que eu vou fazer aqui? Meu capital vai ser 2.500 vezes 1 mais o que? Minha taxa de juro vezes o meu período, tá bom? Então meu montante deu R$2.400, tá? Aqui, ó, tanto esse quanto esse, eu vou deixá-lo formatado em valores monetários, tá bom? Então, o que é os juros? Os juros vai ser quem? O meu montante menos o meu capital. Tá? Então, deu um montante aí de R$200. O meu juros de R$200. Então, o meu juros foi de R$200.
Ok? Agora vamos a mais um exemplo lá da apostila. Terceiro exemplo da apostila. Estou pegando aqui agora o terceiro exemplo da apostila. E vamos lá. Ó. Então, qual o rendimento de uma aplicação de 3.589 após 139 dias a uma taxa de juros de 1,90 ao mês? Então, vamos lá. Quer saber o rendimento? Então, ele quer saber o montante, tá? O montante, capital, a taxa e o período. Então vamos lá. Nós temos aqui uma situação agora um pouco diferente do que estávamos acostumados. Olha, eu tenho aqui uma aplicação cujo período é em dias, ó. O período é em dias, tá? E a minha taxa, ela é em meses, tá? A minha taxa, ela é em meses, ó, tá? Notem vocês que eu não posso trabalhar com período e taxa em tempos diferentes. Eu tenho que fazer o quê? Ou eu converto o dia em mês, ou eu converto a taxa de mês para dias, tá? Uma dica que eu falo é mais fácil converter a taxa, o período da taxa, tá bom? Porque o período do tempo, ele, digamos assim, é um pouquinho mais custoso a gente poder fazê-lo, essa transformação. O da taxa, olha que interessante. Pergunto a vocês, esse 1,90 é uma taxa efetiva ou é uma taxa nominal? Antes disso, esses 2% aqui, ó, é uma taxa efetiva ou uma taxa nominal? É uma taxa efetiva. Por que efetiva? Porque, ó, tanto o período da taxa de capitalização quanto o tempo de capitalização estão em meses. Então é uma taxa efetiva. Nesse caso nosso aqui, o período do meu tempo está em dias e o período da taxa está em meses. Seria algo como eu dissesse, ó, uma taxa de 1,90 ao mês capitalizado diariamente. Entenderam? Lembra da apostila? Então eu tenho a taxa num período e o tempo em outro período. Então eu tenho uma taxa nominal. Tenho que transformá-la numa taxa efetiva. Como que eu faço isso? Simplesmente eu vou dividir o 1,90 por 30. O resultado vai ser diário. E vou usar esse valor dessa divisão, né? Aqui no cômputo aqui do meu período. Então vamos lá. Então o que eu vou fazer aqui inicialmente, ó? Inicialmente eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui a minha taxa de 1,90. 1,90 vai ser, né, decimal, né? Dividido por 30. É isso, né? Então eu tô pegando uma taxa, ó, uma taxa de 0,019, ok? Por que 0,019? Como está 1,90 em porcentagem, eu vou dividir por 100 e vou achar o valor decimal, tá bom? Lembrando que nas nossas operações sempre usar o valor decimal. Pronto. Aqui é meu rendimento diário, tá? É uma taxa diária, tá ok? Eu vou formatá-lo, tá? Eu estou formatando para porcentagem. Então, isso daqui, o meu rendimento diário, ó. O meu rendimento diário está sendo esse valor aqui, ó. Tá? 0,06383, tá bom? Tá. Quantos dias eu vou usar aqui? Quantos dias? São 139 dias, tá? Qual foi meu capital? O meu capital foi de 3.589. Aqui eu vou formatá-lo para moeda.
Então, beleza. Real, taxa diária e 139 dias. Então, vamos lá. Então, o meu montante vai ser o quê? Vai ser o meu capital vezes 1 mais a minha taxa vezes esse cara aqui, ó, que é o tempo, 139. Então, o meu rendimento foi do quê? Foi 3.904,95 centavos. Aqui eu vou arredondar para duas casas, tá bom? Beleza. Só que tem um detalhe, o rendimento não é o rendimento na apostila tá, o que tem na apostila seria os juros, tá? Então tá, então vamos calcular os juros aqui. Tá, na apostila tá 300 alguma coisa, que é os juros. Tá? Então vamos pôr aqui, ó, juros, ó. Então os juros aqui, os juros meu vai ser o que, meus juros? Vai ser o meu montante menos o meu capital. Tá? Então esse daqui foi o meu rendimento. Ok, pessoal? Voltando aqui para a apostila. Então temos aqui o valor, né? Então tá, bem, finalizando. Bem, pessoal, por enquanto é isso. Nós nos vemos na próxima aula.